Bom dia, querido, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com Jesus, não está? Não existe vida melhor para a gente do que a gente viver por Jesus. E cada dia se torna melhor da gente viver com o Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Nessa manhã, Deus está trazendo graça, misericórdia, amor infinito sobre a sua vida, amém? Eu quero agradecer muito ao pastor Paulo Mazzoni, e o Roberto, os demais pastores, suas esposas, que nos trataram e têm nos tratado, ainda não terminou esse tratamento, continua, mas temos sido tratados como príncipes aqui. Eu estou tão constrangido de receber tanto amor, amém? E eu sei que isso é só o começo, eu sei que esse amor vai transbordar ainda mais na vida dos irmãos, ganhando Belo Horizonte para Jesus. Amém? Eu trago um abraço do Ceará para você. Eu queria saber se tem algum cearense aqui. Onde eu vou, sempre tem um cearense, né? Tem um cearense aqui, gente? Olha ali, olha o Ceará ali, gente, representada, né? Tem mais? Olha aqui, glória a Deus, amém? É muito fácil você identificar o cearense. É só você olhar para a cabecinha dele, se for meia chata, é um cearense. Isso perdão, irmã, isso é com os homens. As mulheres não são assim, não, né? Só os homens, né? Mas é brincadeira, nós cearenses brincamos uns com os outros, né? Eu sou VIP, eu sou vindo do interior do Pará, sou de Santarém, mas já estamos, como disse o pastor Paulo, há vários anos lá em Fortaleza, e Deus tem sido assim muito gracioso e muito bondoso. Mas nós somos, é porque eu não trouxe, mamãe, eu poderia mostrar minha carteirinha de fã-clube dessa igreja, né? Nós temos sido tão abençoados através da vida do pastor Paulo Mazzoni, dos pastores, e essa igreja tem sido uma referência para o Brasil. Vocês têm sido inspiração para o Brasil, né? Então, eu sou amigo de pastores da Igreja Batista Central, lá em Fortaleza, e eles falam assim, com os olhos brilhando sobre essa igreja aqui, né, que tem sido realmente uma inspiração, ganhando vidas, cuidando bem delas. Isso é muito glorioso. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, e o título dessa mensagem é uma pergunta, e a pergunta é: sua igreja é uma igreja acolhedora? A sua igreja, ela é acolhedora? Agora, uma igreja acolhedora não é feita por um prédio acolhedor. É muito bom, e essa estrutura que vocês têm aqui é linda, maravilhosa, parabéns. O som é suave, muito acolhedor. Inclusive, gente, que canções tão lindas. Meu Deus, né? Estou tão ansioso para já ouvir o CD que eu ganhei de presente, né? Mas que canções tão lindas, que ministério de louvor fantástico, amém? Parabéns. Mas é uma igreja acolhedora, né? Que poltronas suaves, né? Dá até vontade de você deitar mais um pouco, assim, só não pode dormir, irmão, principalmente agora. Mas, né, o clima, a recepção, as pessoas na porta, impressionante, quanto amor, quanto carinho, né? Mas uma igreja se faz acolhedora não somente pela sua estrutura física, digamos assim, mas pelas pessoas que fazem parte, que congregam nessa igreja. Então a pergunta é: você é uma pessoa acolhedora? Pergunta isso para o irmãozinho que está do seu lado aí, pergunte para ele, né, para o irmão querido. Você é uma pessoa acolhedora? Eu creio de todo o coração que nós já temos a resposta para isso. E a resposta é sim, nós somos uma igreja acolhedora. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Mas nós, como igreja, nós temos um desafio muito grande hoje. Nós temos um desafio que vai ao encontro das necessidades das pessoas nos dias de hoje. Nesse encontro de jovens, eu saí muito desafiado, né? Eu sou bem jovem, aleluia. Eu sou avô já, mas eu sou bem jovem, aleluia. Eu tenho uma neta de 2 anos, meu filho Paulo está aqui. Paulinho, fique em pé, por favor, para todo mundo ver que você é tão bonito, puxou para a mãe, né? Tenho a Isabelle, Paulinho tem 12, a Isabelle tem 15, tenho a Laís, de 28 anos, casada, que já nos deu uma netinha, a Lara, e a mulher mais linda do universo. Orem por mim, ela está fazendo compras nesse momento, irmão.
mas ela está chegando. Mas nós temos, queridos, um desafio muito grande, né? Eu fui muito abençoado nesse encontro, e ontem, especialmente, quando eu vi o testemunho do pastor Cezinha Cita, aquilo queimou tanto no meu coração, eu entrei tanto em crise, eu chorei, porque eu vi o trabalho desse pastor que estava aqui ministrando também, numa cidade com 22 mil pessoas, ele já tem 4.500 pessoas congregando. Aquilo me inspirou tanto, tanto. Ele mostrou um vídeo, e quem falava bem da igreja não era ele e os membros das igrejas, mas era o prefeito, o presidente da Câmara, era o delegado, a policial, todo mundo dizendo que aquela igreja, ela não pode parar de existir. Que todos nós possamos ouvir isso em nome de Jesus, amém? Esse meu sonho é que realmente sejamos uma igreja relevante, faz diferença na sociedade que a gente vive, que é instrumento de Deus para mudar a fibra moral da sociedade. Uma igreja relevante faz diferença na vida das pessoas. E sabe, querido, esse é o nosso desafio. Nós temos uma igreja que é resposta de Deus, indo ao encontro das necessidades na vida das pessoas no dia de hoje. E as necessidades na vida de uma pessoa que chega à igreja são muitas. Daqueles que nasceram de novo, o anseio por uma nova vida. A descoberta da esperança que há muito tempo parecia já não mais existir. A expectativa de que tudo pode mudar, de que tudo pode ser novo na sua vida. Creio que você passou por essa experiência. Talvez você esteja vivendo isso. Essa pessoa, ela quer respirar um ar puro. Ela quer realmente viver esse sentimento de uma alegria tão grande, de bater no peito e dizer, eu estou livre, eu tenho uma nova vida, Jesus me libertou, eu larguei aquela vida passada, estou livre daquilo que me escravizava, agora estou feliz, eu encontrei o meu lugar aqui, é o meu lugar, Jesus trouxe luz para o meu viver, Jesus trouxe luz para a minha família, para o meu casamento, para o meu relacionamento com meus pais, para a minha vida profissional, para minhas finanças, para o meu corpo físico e principalmente para minha alma. Eu encontrei descanso para minha alma, eu descobri Jesus, Ele morreu por mim e mudou a história da minha vida, Ele levou os meus pecados, Ele levou toda a condenação, me levou tudo aquilo que me fazia triste, depressivo, infeliz, e agora eu posso dormir tranquilo e ter a certeza de que amanhã vai ser bem melhor. Jesus faz isso por nós, Jesus faz isso por nós. O Salmo 23 diz assim, versículo 2 e 3, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Isso não é propaganda enganosa, isso é realidade pura. Jesus faz isso e muito mais. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Essa pessoa que descobriu Jesus, ela diz, eu encontrei o meu lugar, eu descobri Jesus. Aqui agora é o meu lugar, esta é agora a minha família, esta agora é a minha casa. Aqui eu vou desenvolver relacionamentos sadios, de profunda amizade, de carinho e de respeito. Então, queridos, expectativas é uma realidade clara na vida de cada pessoa que chega à igreja. E aí que está o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é ser uma igreja que responde a essas expectativas. Eu creio de coração que Deus tem chamado você. Eu creio que Deus tem nos chamado como resposta a esse clamor que chega aos ouvidos de Deus a todo momento. Existe um número de desviados no Brasil, e isso é uma notícia muito triste. Isso é uma verdade triste, na realidade isso é um caos. Ao olhar isso, a gente tem que sentir muita tristeza no coração, uma profunda crise interior. Porque eu creio que nós temos uma realidade, nós temos uma responsabilidade muito grande diante dessa realidade. Existe um enorme número de desviados no Brasil. Algumas pesquisas mostram que existem
30 milhões. Né? Não existe assim dados bem apurados sobre isso, mas acredita-se que esse número é maior do que 30 milhões. Outros vão até mais além do que isso. E tempo atrás eu tive acesso a uma pesquisa, eu acho que é mais ou menos de 2010, uma pesquisa feita por uma instituição que estava preocupada e queria entender um pouco por que tanta gente abandonando a fé. Existem muitas razões, situações difíceis, que as pessoas às vezes passam e não aguentam, mas eu queria ver com você alguns dos fatores que mais desanimaram pessoas a estarem caminhando com Jesus. Eu estou falando de gente que um dia entregou a sua vida a Jesus. Gente que um dia levantou a sua mão e disse: eu quero você, Jesus. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Que foi à frente numa igreja e começou a congregar e depois não continuou. Né? A maior causa é que muitas dessas pessoas, elas se sentiram como um verdadeiro peixe fora d'água. Eu pergunto para você, você já se sentiu como um peixe fora d'água em alguma situação da sua vida? Lembra quando você foi naquele aniversário, que você não era convidado? Irmão, você não era penetra, entenda bem. Né? Aquele aniversário é tão bom que tem muita gente que quer ir, né? Mas nesse caso você não era penetra, você era convidado do convidado. Aí você entra naquela festa e você não conhece ninguém. E quem te convidou precisa ir ao banheiro, você fica sozinho. Né? E ele, não sei por que ele demora, mas você se sente o peixe fora d'água, você não conhece ninguém, você só fala com o garçom para pedir, né, salgadinho e guaraná evangélico, aleluia. É tão difícil, mas pessoas que se sentiram como um peixe fora d'água. É gente que entrou na igreja, saiu da igreja e parece que não foi nem percebida, e o tempo passou, vieram situações difíceis na sua vida, ela não desenvolveu relacionamento com ninguém, se sentiu só, e aos poucos foi desistindo. Agora, entre 60% a 70% daqueles que se desviaram, é triste isso, eles não receberam qualquer visita quando saíram da igreja. Uma vez, estava conversando com uma senhora, e ela estava indo na nossa igreja já há uns 3, 4 meses, e estava decidindo se ia congregar conosco, e ela congregava numa outra igreja. Ela disse: eu estou orando, eu não sei se eu fico lá, se eu venho para cá, mas eu notei que ela era apaixonada pela igreja dela. Eu falei para ela: mas por que você não fica lá na sua igreja? Ela é maravilhosa. Ela disse: pois é, eu estou decidindo, mas eu estou muito triste. Eu disse: por quê? Porque eu congrego lá há 5 anos. Fazem 3 meses que eu não apareço lá. Ninguém nunca nem sequer me telefonou. Ninguém sentiu minha falta. Então, veja como isso é uma coisa tão triste. A pesquisa mostrava também que entre 40% a 30% dessas pessoas receberam de 1 a 3 visitas, que na sua maioria se revelaram uma visita ou um telefonema de cobrança ou de condenação. Por onde você anda? Você está fazendo? Ô, irmão, voltou para a lama? Cuidado, o inferno é quente. Né? E pessoas, está fora da visão, irmão. Né? E aí, tem mulher na parada? O que foi? Né? Então, que coisa triste. Nós não devemos fazer isso. Nós temos que amar as pessoas. Ô, meu irmão, o que está acontecendo? Você faltou domingo, você está com dengue, às vezes está dando dengue, a pessoa pega dengue, né? O que aconteceu? Estou sentindo sua falta. 2 domingos que eu não lhe vejo. A igreja em células é uma maravilha, irmão, porque nós podemos cuidar um dos outros, né? O bom líder de célula sempre percebe quando não tem alguém no culto, né? Então, telefona: olha, eu estou te ligando porque nós te amamos. Você é precioso, você é preciosa. Tem algo que a gente possa fazer por você? Ah, gente, como é gostoso a gente fazer parte disso. Agora, tem uma notícia triste aqui. Mais de 50% desses desviados revelou ser afetada pelo ressentimento com a sua liderança. Gente que saiu ferida com alguém que tinha um cargo de liderança na igreja. Às vezes um pastor, às vezes um supervisor, um diácono, um presbítero,
um líder de célula, um líder de ministério. Então nós nos deparamos, irmãos, com um fator desafiante para a nossa geração como igreja. Qual é o nosso desafio? É dar acolhida e ser instrumento da realização de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: eu quero cumprimentar você. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão. Né? Você sabe que pesquisas já revelaram que quem tem o melhor sorriso do mundo é um crente. Então dá o seu melhor sorriso para o seu irmão e diga para ele: eu quero cumprimentar você, porque eu olho para você e vejo que você é instrumento da realização de Deus na vida de milhares de pessoas, amém? Você crê nisso sobre o seu irmão? Eu creio ao seu respeito, eu creio de todo o coração, amém, querido? Então eu queria ver com você alguns aspectos na vida de uma igreja, mas quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando da gente. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Alguns aspectos na nossa vida que são de extrema importância para que a gente possa responder como pessoas que são acolhedoras, como líderes que são acolhedores, como igreja que é acolhedora. A primeira coisa é uma igreja apaixonada por Jesus e que tem um espírito de fé autêntico. Primeira coisa, uma igreja apaixonada por Jesus. Como é bom a gente estar num lugar onde tem paixão por Jesus. Como é bom a gente entrar aqui, a gente se sente contagiado, porque tem paixão por Jesus. Né? Quando você já sente esse ambiente de fé, como é gostoso. E como é triste a gente estar num ambiente onde não existe fé. Não existe fé. Geralmente eu conto uma história. É uma história, é uma ilustração sobre uma célula que tinha um ambiente de fé. E aí, nesse dia da célula, a célula acontecia à quarta-feira, e aí um dos membros da célula chega na célula tão cabisbaixo, ele chega tão triste, e ao chegar tão triste assim, ele chama a atenção das poucas pessoas que já estavam lá. Eu vou chamar esse cidadão de Rufino. O Rufino chegou triste, tão triste. O Dioclésio era o líder da célula. E a esposa dele, né, a Filomena, estava lá na cozinha, preparando o lanche da célula. O Rufino chegou e o Dioclésio disse: mas o que aconteceu com você? Você está com a cara tão triste, o que foi? Ele disse: eu trabalho numa fábrica, e sabe o que acontece? Demissão em massa, e eu fui demitido. Só que eu tenho aluguel para pagar, eu tenho a escola das crianças, eu acabei de fazer um plano de saúde para os meus filhos, e agora como é que vai ser? O Dioclésio disse: não fica triste não, nós vamos orar por você. A esposa que estava lá na cozinha, ouviu tudo. Mulher está sempre ligada, né? Você já viu? Ela está no fogão, fazendo o mingau do filho, e o filho está aqui. E ela está no celular com uma amiga. E grita para o menino na sala: desliga, muda de canal, que esse programa não é bom para você. Né? Homem não, irmã. Tenha misericórdia com a gente só faz uma coisa de cada vez. Né? Minha esposa dizia: troca a fralda do nenê e traz a mamada dele. Eu digo: escolha, qual das duas? Não faça isso comigo. Né? A esposa lá atrás, ela diz: olha, quando se fecha uma porta, Deus abre uma maior. Né? E nisso vem chegando os outros irmãos da célula. Então eles dizem assim: olha, fica aqui no centro, nós vamos orar por você. Irmão, o irmão ajoelha, né, o Rufino ajoelha, eles despenteiam ele todinho, oram muito por ele, né? Mas nisso, tem um irmão muito precioso que diz: olha, eu quero contar um testemunho para você. Isso aconteceu comigo, e eu aprendi que é para a gente orar e depois só ficar agradecendo. Então, irmão, fica só aleluia, glória a Deus. Aleluia, ele disse: aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ele ficou toda a célula lá: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ao sair da célula, né, cumprimentaram ele, abraçaram: vai dar tudo certo. Ele: aleluia, glória a Deus. Ele tinha uma moto, ele foi na moto. Naquele dia não deu tempo de buscar a esposa, ela estava em casa, não deu para levar ela na célula, e ele foi na moto: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele chegou em casa, estacionou a moto, a mulher ouviu o barulho da moto, ela correu para a cozinha para esquentar o jantar dele, estava na cozinha, e ele entrou gritando alto na sala: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A mulher olha para ele e pergunta: o que foi, marido? Enlouqueceu? Aleluia, glória a Deus, eu perdi o emprego, mulher, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ela disse: enlouqueceu.
É que ele estava tomado por um espírito de fé. 15, 20 dias depois, ele está dando testemunho na célula que Deus abriu uma porta maior para ele. Uma prima que há 7 anos ele não via, responsável pelo RH de uma multinacional, ligou para ele, soube que ele estava desempregado, e ela disse, estou precisando de alguém com seu perfil. Ela disse, vem aqui 10 horas da manhã. Ele disse, 7 horas eu já estava lá, fiz a entrevista, fui contratado, e sabe de uma coisa, vou ganhar 80% mais do que eu ganhava antes. Aí os irmãos disseram, olha, ele falou, e tem mais, antes eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia. Agora eu vou trabalhar de 6 horas por dia. Se eu trabalhar 8, eu ganho 2 horas extras. Agora eu posso ir para o treinamento de líder. Agora eu quero ser formado para ser um líder de célula. E todo mundo celebrou. É diferente quando a gente está no espírito de fé. Espírito contagiante. Diga para o seu irmão, é assim na sua célula. Eu creio que é assim na sua célula. Eu creio que é assim na sua célula. Eu creio. Sabe, irmão, quando você está no ambiente, né, a gente tem que ser um crente esponja, um crente esponja molhada, não um crente esponja seca. Você já viu o crente esponja seca? É aquele que você fala com ele, como é que você vai? Está tudo bem, nós vai bem, como Deus quer, miseravelmente, como Deus quer. Então tudo está errado. Ele fala 5 minutos com você, ele suga todas as suas forças. Você já sentiu assim? Você sai da conversa com essa pessoa, você sai assim. Oh Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Não é? É tão difícil, mas tem que ser o crente esponja molhada. Esponja, eu sei que você passa numa água, ela suga tudo. O crente esponja molhada, como disse o pastor de Bahia, ele está cheio de Deus. Ele é fiel no TSD, o tempo sozinho com Deus. Ele está cheio da palavra de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele tira tempo com Deus. Ele anda sempre alegre, feliz. Sai da frente, capeta, que eu estou mastigando prego, cuspindo fogo. Ele está cheio de Jesus, irmão. Como isso é delicioso. Né? É um crente esponja molhada. Quando alguém toca nele, sai virtude, sai graça de Deus, sai solução para os problemas, sai revelação do Espírito Santo para a vida das pessoas. Eu creio que do seu lado tem um crente esponja, irmão, aleluia. Esponja molhada, aleluia. Não está o Bob Esponja, está o crente esponja molhada do seu lado. Então você vai tocar nessa esponja molhada e vai sair virtude, vai sair glória a Deus. Faz assim, ele vai pular, glória a Deus. Faz aí no seu irmão, aleluia. Tem que ser um crente esponja molhada. Tem que ter um espírito de fé. Onde você vai, meu irmão? Espírito de fé. Vai dar certo, vai mudar. Porque nós somos apaixonados por Jesus. Somos apaixonados por Jesus. Outra coisa. Uma igreja onde todas as expectativas estão voltadas para Jesus. Onde tudo está voltado para Jesus. Tudo aqui, irmão, tudo que nós temos aqui é por causa de Jesus. Eu não sei se você já viu na televisão, às vezes, algumas pessoas dando testemunho. A pessoa diz assim, porque a minha vida estava destruída. Muita dívida, casamento acabado, não dormia de noite, via visagem, aquela coisa horrível. Visagem é aqueles fantasmas, né, irmão? Lá no interior do Pará, chamam de visagem. O cara vê uns vultos de noite, uma coisa triste, horrível. Aí depois diz, mas depois que eu fui para a igreja tal, meu casamento mudou. A igreja tal, estou curado. Era cheio de tumor, saiu os tumores tudinho. Depois que eu fui para a igreja tal, olha esse monte de cheque aqui, paguei todos, eram sem fundos. Aí a câmera dá uma pan assim, né? Mostra a garagem com 2 carros. Tudo por causa da igreja tal. Ela não fala de Jesus uma vez. Se tiver um problema nessa igreja, ela fica triste, decepcionada. Porque nós, como igreja, nós podemos falhar. Então, as expectativas não têm que estar jogadas para o pastor. Se bem que vocês têm o privilégio de ter um pastor fantástico, né? Deus é tão bom. Você sabe que uma das formas que Deus usa para mostrar que Ele nos ama tanto, são tantas maneiras, é a liderança que Ele nos dá. Deus tem nos dado uma liderança íntegra, apaixonada por Jesus, pelas pessoas. Deus ama você. Que coisa linda. Mas as expectativas não têm que estar só no pastor. Não tem que estar nos outros pastores. A pessoa fica olhando, o meu pastor vai resolver tudo. Se eu perder o emprego, ele arranja emprego novo para mim. Se eu sentir sede, ele vai me dar água. Ele vai me acolher e tudo. A pessoa coloca a expectativa no líder de célula, a minha célula, tudo é minha célula. O meu líder de célula, o meu discipulador. Deixa eu te dizer uma coisa, querido.
O pastor é humano, ele pode falhar. O líder de célula pode falhar. Mas Jesus não falha nunca. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós, como igreja, temos que levar as pessoas a olhar para Jesus. Nós vamos servir com a nossa vida. Nós vamos dar do nosso melhor pelas pessoas. Mas sempre nós vamos fazer elas olharem para Jesus. Terceiro, uma igreja que combate a síndrome do isolamento através de um discipulado funcional. Eu queria ver um texto com você. Juízes capítulo 18. Eu comecei falando daquela pessoa que acabou de ter uma experiência com Jesus, que acabou de entregar a sua vida a Jesus. Mas isso vale para todos nós, isso vale para mim, que sou velho convertido. Então, para o novo, o convertido da terceira idade, da segunda, da primeira, mas vale para todos isso aqui. Juízes capítulo 18, a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Naquela época, não havia rei em Israel. E a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecesse, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todas as clãs da tribo, disseram-lhe, vão explore a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Aqui nesse texto, aqui em Juízes 18, tem 2 histórias paralelas. Nós vamos focar numa história. Vamos para o versículo 7 agora. Eu queria chamar a sua atenção para algo. Quando a Bíblia repete algo várias vezes na sequência, é porque Deus está querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa. Amém? Então acompanhe o texto. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e que gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram, o que descobriram? Eles responderam, vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado. E uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol armados para a guerra. Vamos ao versículo 20, perdão que eu não adiantei aqui, mas você está na sua Bíblia. Vamos agora para Juízes, capítulo 18, vamos ao versículo 27, amém? Vamos acompanhar aqui. O versículo 27 diz que os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Lugar de um povo pacífico e despreocupado. E a Bíblia diz que eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade, se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Versículo 30, eles levantaram para si o ídolo, e Jonatã, filho de Gerso, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Eu quero ver com você algumas características, algumas coisas que nós podemos estudar nessa história. Primeiramente, nós vamos ver aqui então algumas características desses habitantes dessa chamada cidade Laís. Primeiro, eles viviam acomodados numa zona de conforto. Você viu que o texto fala que o lugar era muito bom para viver, eles gozavam de uma prosperidade econômica, viviam numa ociosidade, viviam tranquilos, seguros. A prosperidade
econômica, porque tudo ia tão bem, deixou esse povo muito à vontade. E existe uma outra versão da Bíblia que diz que eles estavam cheios de si. Viviam muito tranquilos. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, pelo fato da pessoa viver assim, ela acha que ela não precisa ir adiante. E a gente não pode viver como os habitantes de Laís. Por que ir adiante? Por que buscar mais a Deus? Está tudo tão bom. Você pergunta para a pessoa, como é que está a sua família? Maravilha. Como é que está seu casamento? Love, love. Como é que está os seus filhos? Estão estudando, estão bem? Como é que está a sua saúde? Está bem? Suas finanças? Estou ganhando dinheiro, estou bem. Meu trabalho é muito bom. Para que orar mais? Para que acordar cedo para tirar tempo com Deus? Para que ler a Bíblia do que um capítulo uma vez ao mês? Né? Para que ir adiante? Para que me envolver na minha igreja local? Para que pensar em ser útil na igreja? Já tem tanta gente servindo. Por que ir além? Por que participar de uma célula? Não existe necessidade, está tudo tão bem. Por que eu tenho que me expor mais? Esse povo aqui, a Bíblia diz que eles não tinham referencial. A Bíblia diz que eles viviam distante de todos, e o referencial mais próximo que eles tinham não era de Deus, eles eram como os sidônios, um povo imoral, adoradores eles eram, além de ser muito imoral, idólatras, adoradores de Baal, não tinham identidade própria, queimavam seus bebês em sacrifício a esse falso Deus. Olha que coisa terrível. Outra coisa que a gente vê é que eles viviam isolados. A Bíblia diz que eles não desenvolviam relacionamento com ninguém. Não tinham amizade com ninguém. Não se preocupavam com ninguém. Eles achavam que estavam tão cheios de si, que achavam que não precisava de ninguém. E a gente também não pode ter, não podemos ter essa mentalidade. Ninguém é uma ilha. Você não é uma ilha. Nós não nascemos para viver sozinhos. E a Bíblia diz que como eles não demonstravam preocupação com ninguém, ninguém se preocupava com eles. A Bíblia diz também que eles não se submetiam a nenhuma autoridade. Então, querido, nós não podemos viver com a síndrome de Laís na vida da gente. Nós precisamos de vínculos. Nós não podemos viver dessa forma. Eles achavam, olha, não precisamos de vínculos. Nós estamos tão bem. Viviam isolados, se isolaram na sua zona de conforto. Então, para que ter uma cobertura espiritual? O pessoal fala de cobertura, para que ter isso? Não preciso. Isso não vai fazer diferença na minha vida. E às vezes a gente só descobre o valor disso quando algo terrível acontece na vida da gente. Que a gente vê como é tão importante ter pessoas que vão ficar do nosso lado, dizendo, estou aqui com você, meu irmão, estou aqui com você para o que der e vier. Presta conta da minha vida. Pedir ajuda para tomar decisões. Não, eu sou dono do meu nariz. Meu querido, isso é uma mentira do inimigo. Depois que você entregou a sua vida a Jesus, nem o seu nariz pertence mais a você. Tudo é dele agora. Até o ar que você inspira é dele também. É tudo dele, tudo dele. Direção, conselho, ajuda para pedir. Vou pedir ajuda para vencer a tentação. Eu contar para alguém que eu estou sofrendo uma tentação. Meu irmão, se você confessar a sua tentação, compartilhar com alguém a sua tentação, com o seu líder, com o seu discipulador, deixa eu te dizer uma coisa, querido, você não vai ter que confessar o pecado. Você nunca vai ter que confessar o pecado, resultado da tentação. Então, eles estabeleceram uma independência tanto dos outros, como de Deus. Quem vive independente, nós irmãos, não podemos viver esse tipo de independência. Somos independentes do inferno, do diabo e do pecado. Mas, com todo carinho, nós não podemos proclamar uma independência na nossa vida do corpo de Cristo, da igreja, do relacionamento, dos vínculos com os irmãos. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso muito de você, meu irmão. Nós precisamos. Mas quando a gente estabelece essa independência um com o outro, a gente acaba estabelecendo essa dependência de Deus, de Cristo. Esse tipo de pessoa, não sei se você já conheceu alguém, talvez você conhece alguém em outra igreja,
Mas, às vezes, esse tipo de pessoa que vive isolada, ela tem uma característica. Ela não se envolve em nada, mas ela gosta muito de ver defeito. Ah, essas luzes no chão. Por que não bota uns copos de cristais? Faz tim! Ah, aquele som, aquela música, não gosto. Então a pessoa vê defeito em tudo, só em si que não. Né? Então isso é triste. E é gente que gosta de apontar soluções. Olha, nós precisamos de tal coisa aqui na igreja. Nós precisamos de tal coisa aqui. Olha, precisa botar tal coisa. Igual uma irmã que eu soube que ela chegou com um dos pastores da igreja e disse: pastor, aqui no fundo da nossa igreja nós temos que botar um painel de vidro bem grande, com espaço para a gente colocar as folhas, os cartazes de aviso. As pessoas são desinformadas, que ela entra na igreja, vê aquilo, ela se envolve em tudo. Aí, pastor, joga uma luz assim, um neonzinho, bota até um verde assim, um negócio. Fica lindo, pastor. Aí o pastor disse: irmã, que ideia maravilhosa, que coisa linda. Vamos fazer sim, só que tem um detalhe, a gente precisa de alguém para encabeçar esse projeto. E eu acho que você recebeu o revelamento, a revelação veio para você, a ideia é sua. Então, irmã, você é a pessoa mais adequada para tocar o projeto. Pode ir em frente. Até hoje o painel não existe. Né? São pessoas que têm muita iniciativa, mas zero de acabativa. Outra coisa, viviam desguarnecidos. Não fechavam as portas da cidade, não faziam reparo nos muros da cidade, porque não avistavam nenhum perigo vindo de nenhuma parte. Vida tão boa, o muro rachou. Você sabe que naquela época a proteção da cidade era o muro. Não é? Então, não, rachou, não preocupa, não vamos se desgastar com isso, não, ninguém abre licitação para isso, ninguém procura ninguém para consertar isso, não tem problema aqui. Os muros, né, vai se desgastando. Para que tomar cuidado? Porque se preocupar, então a pessoa acha que está tudo tão bem na sua vida, que ela acha que ela não precisa tomar cuidado com nada, ela vive do jeito que ela acha, né? Diz que é o cristão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Perdão, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode ficar deixando a vida te levar de qualquer jeito, senão o diabo vai te levar para o pior lugar que existe. Eu falo isso com muito temor e tremor. Nós temos que ser levados pelo Espírito Santo. A gente tem que ser levado pela direção que a nossa liderança dá para a gente, porque é sempre a direção que vem da boca de Deus. A gente tem que ser levado, pela mais perfeita vontade de Deus, cultivada, que a gente desenvolve para ouvir a voz de Deus através de uma vida de comunhão com Deus. A gente tem que ser levado para os lugares que Deus quer levar. Deus quer te levar para o pódio. Deus quer te levar para uma vida abundante. Deus quer te levar para uma vida frutífera e plena nele, aleluia. Eles viviam também sem cobertura espiritual. Nenhum deles ia a uma célula. Nenhum deles tinha um discipulador, um mentor, alguém que ele prestava conta da vida dele. Não tinha um pastor, não tinha ninguém. Então vivia isolado, vivia sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não dou conta de viver isolado. Eu não dou conta, eu já sofri, já apanhei muito da vida. Às vezes que eu tentei andar sozinho, do meu ego, de mim mesmo, dependendo de mim, eu não dei conta, deu tudo errado. Nós precisamos um dos outros. Por isso, a revista atualizada diz: nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Então, querido, nós precisamos de cobertura. Por isso nós somos uma igreja em célula. Porque na célula nós recebemos cuidado, pastoreio. Na célula nós recebemos, nós percebemos que nós fazemos, que nós somos importantes. Eu não sou só mais um no meio da multidão. Da célula eu tenho alguém que se preocupa com a minha vida espiritual. Alguém que se preocupa com a minha família. Alguém que quer ver o meu sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu não posso viver sem estar numa célula. Eu não posso viver sem estar em íntima comunhão com meus irmãos. A gente tem que ser purê de batata. A gente não pode ser batata solta num saco jogado por aí. A gente tem que ser purê de batata, irmão. A gente tem que estar a palavra me falhou? Amalgamado, é isso? Amalgamado, né? É como faz lá, né, quando vai consertar o seu dente. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem que viver em comunhão.
né? Tem todo tipo de batata, tem batata fina, batata grossa, batata alta, batata loura, né? A gente, meu irmão, acabam-se as diferenças das batatas. A gente esquece as cores da batata, o peso da batata, está todo mundo amassado, aleluia, todo mundo cozido no fogo do Espírito Santo, amém? Todo mundo alimentado pelo leite da palavra de Deus, pelo óleo do Espírito Santo, pelo sal que somos desse mundo, somos purê de batata, irmão querido, aleluia. Só que tem uma notícia triste aqui, a Bíblia diz que eles foram vencidos facilmente. Se tornaram presas muito fáceis. A revista atualizada diz que o povo era muito confiado. Todo cristão que vive assim no estado de isolamento, vira uma presa fácil. Eu acho que foi ano passado, ano retrasado, a Igreja Batista Central de Fortaleza, do nosso precioso Armando Bispo, fez uma campanha de outdoor que eu amei. Quando eu passei na frente, eu digo, yes, gostei. Eles estavam fazendo uma campanha para convidar a cidade, eu achei lindo aquilo, para os pequenos grupos, né, para as células. E aí colocaram um outdoor muito criativo que estava escrito assim, tinha 900 amigos no Facebook. Adoeceu, ninguém foi visitar. Eu olhei, olha só, aí estava lá, venha para nosso grupo pequeno. Fantástico, porque isso acaba... No mundo tecnológico que a gente vive hoje, muita gente se esconde dentro de um mundo virtual. Você coloca qualquer foto no seu perfil do seu Facebook? Como você demora escolhendo a foto ideal? Você coloca uma, tira outra, né? No seu Instagram. Você quer a melhor imagem, é o seu marketing pessoal, não é verdade? Então, virtualmente, nós não expomos quem nós somos. Mas nós não podemos viver com máscaras. Nós temos que viver quem nós somos realmente. No corpo de Cristo, nós sabemos quem nossos irmãos realmente somos. E quando a gente é quem a gente verdadeiramente é, aí nós somos ajudados, aonde nós precisamos ser ajudados. Áreas das nossas vidas que precisam tanto ser transformadas, são transformadas. Áreas que nós precisamos ser libertos, somos libertos. Áreas que nós somos carentes de sermos abençoados, nós somos abençoados. A própria Bíblia diz como é bom que os irmãos estejam juntos em união. Ali o Senhor ordenou, ali o Senhor determinou que ali vai estar a sua bênção. Aleluia. Mas eles foram vencidos facilmente. Naquela época, né, a Bíblia diz que 600 homens invadiram a cidade, queimaram tudo, mataram todos, destruíram tudo. 600 homens, irmãos. Mas você sabe, se você for pesquisar, através da Bíblia mesmo, naquela época, como eram os exércitos, ninguém ia com 600 homens para conquistar uma cidade. Eram exércitos de 3 mil pessoas, irmãos, no mínimo. Exércitos de 12 mil, de 30 mil, de 70 mil. E ali eles se tornaram presas fáceis, viviam acomodados, sem proteção espiritual, não se preocupavam com os outros, ninguém se preocupou em defendê-los também. Estavam isolados, desguarnecidos, 600 homens, presa fácil. Final da história, houve morte, houve ruína, houve destruição e o estabelecimento de um reino idólatra, onde Deus não era o Senhor. Então nós não podemos viver dessa forma. Uma igreja que é acolhedora, um cristão que é acolhedor, ele está pronto para viver, para vencer a síndrome de Laís, para vencer a síndrome do isolamento, e para ser uma igreja onde flui e transborda o verdadeiro amor, o amor de Jesus. Aleluia! Como igreja acolhedora, tem cuidado com aquele que é recém-chegado na fé, que acolhe, que faz ele nadar entre os outros peixinhos, aleluia, que alimenta o novo peixinho, aleluia. Como é bom a gente fazer parte desse grande rio de Deus. Nós estamos participando das águas do rio de Deus. Estamos mergulhando mais fundos com os outros. Isso é delicioso, irmão. Depois que a gente entende o propósito de Deus, através da igreja, nós passamos a viver debaixo desse propósito. Nós vencemos o pecado, as lutas, nossas famílias são transformadas e nós somos úteis para Deus dentro do propósito que Ele nos criou. Para encher a terra, para povoar na terra, para multiplicar na terra e para governar com seu amor esse mundo.
Outra coisa, uma igreja acolhedora, ela escuta o anseio do coração de cada pessoa. Leva a sério os sonhos, os chamados. Leva em consideração o que as pessoas pensam. E eu creio que você tem esse espaço aqui. Então, abra o seu coração para a sua liderança. Abra seu coração, fala sobre o seu chamado. Pergunta qual é o trilho que eu devo seguir, qual é a escada que eu tenho que subir, o que eu preciso fazer. Eu quero ser útil. Eu quero ser útil. Sabe o que nós temos de mais importante na igreja? São as pessoas. E nós temos que nos importar uns com os outros, queridos. Nós não podemos viver como aquela águiazinha que vive no ninho só para comer. Águia recém-nascida. Ela está no ninho, aí ela está lá. O tempo todo de boca aberta, só para comer. Mamãe chega, aí tem 2 marmanjão lá dentro do ninho, né? Aí ela chega, né, com as suas garras com a comida. Aí ele só faz, porque a águiazinha, ela só faz 3 coisas, irmão. Ela dorme, abre a boca para comer, ela nem abre o olho. E depois ela rota. E pronto, já foi. Então, a mamãe chega, aí traz a comidinha, ela ouve o som da pena da mãe, assim, das asas. Aí ela abre a boca. Aí a mãe coloca ela. Aí ela mastiga, aí ela rota e dorme. Então, ela vive fazendo isso na vida dela. Só que chega um dia que ela abre a boca e não veio comida. Ela regala o olho, a mãe está com as penas assim, alvoroçada. Ela olha para a mãe, já te vi, sai dela, em nome de Jesus. Mamãe, o senhor está meio endemoninhado. Aí, de repente, a mãe pega com as garras e vai jogando ela para fora do ninho. Socorro, minha mãe está me matando. E joga do penhasco, ela fica no mais alto penhasco. E ela vai, vou morrer. Aí a mãe volta e apara nas asas. Dizem que é um dos espetáculos mais lindos de toda a natureza. Ela quer ensinar ele a voar. E ela faz isso muitas vezes. Aí ela fala, águiazinha, mamãe, que bom que a senhora se arrependeu. Só que ela lança ele de novo. No outro dia faz a mesma coisa. Até um dia que ele descobre que ele tem algo aqui atrás. E ele vai, pega aquela asinha e de repente ele começa a voar com as asas. E voa alto, querido. Aleluia. Porque a mãe quer que ela cumpra os propósitos de Deus. Aquele filhote, aquela filhote nasceu para voar alto. Nós não podemos ser essa águiazinha acomodada, nós temos que voar alto, né? Mas quem vive na síndrome de Laís, vai para a igreja, aí chega lá. Pastor, prega aí. Muito bom. Volta a dormir durante a semana. Outro domingo ela vai, pastor, prega aí. Aí ela, pastor, não estava tão ungido hoje. E dorme de novo. Mas chega um dia que aí aquele pastor vê um potencial tão lindo, ele vê que está na hora daquela ovelha voar, daquela águiazinha voar. Ovelha só no reino de Deus que a ovelha voa, né, irmão? Aquela águiazinha vai voar. E aí, querido, a águiazinha é lançada para descobrir que tem asas para liderar uma célula, tem asas para discipular alguém, tem asas para discipular, tem asas para servir na sua igreja local, tem asas para ser bênção na vida do seu irmão, tem asas para voar o voo alto que Deus planejou no nascimento dela, os lugares altos que tem de alcançar. Deus quer levar você para lugares altos. Diga para o seu irmão, você nasceu para os lugares altos. Eu quero encerrar. Uma igreja acolhedora tem uma liderança acolhedora. Uma igreja acolhedora tem líderes de células acolhedores. Uma igreja acolhedora tem membros dessa célula que também são acolhedores. Nós precisamos ter um coração acolhedor. E a pergunta é, nós estamos dispostos a colocar as pessoas na frente das coisas? Nós estamos dispostos a colocar as pessoas na frente dos nossos programas, dos nossos ministérios? Nós estamos dispostos a colocar as pessoas na frente da nossa agenda?
Nós estamos dispostos a ir atrás das pessoas? Qual é o preço que nós estamos pagando pelas pessoas? Como eu falei há pouco, o que nós temos de mais importante na igreja são as pessoas. É o que nós temos. Então, querido, nós precisamos ter esse coração que reconhece que o que mais é importante são as ovelhas do Senhor. Precisamos ser pessoas que acolhem as pessoas, que têm boa atitude diante das pessoas. Mesmo quando a pessoa não tem uma boa atitude, nós não vamos ter uma atitude assim. Nós vamos nos humilhar, nós vamos pedir perdão, nós vamos nos quebrantar, nós vamos tratar um ao outro com quebrantamento, com espírito de perdoar, de pedir perdão, de promover comunhão. Nós vamos pagar o preço, nós vamos atrás. Irmão, o que aconteceu? Você parou de vir na minha célula, você parou de congregar na sua célula. Não é só o líder da célula que tem que fazer isso, tem que ser responsabilidade, querido, de cada um de nós. Nós somos a igreja. Meu irmão, você não está indo, eu fiquei chateado, tal pessoa falar tal coisa, ou você não conhece o coração do irmão, eu creio que ele não quis falar aquilo, mas eu já quero pedir perdão a você. Perdão, vamos voltar, vamos sentar, vamos conversar. Ele vai te pedir perdão, mas não abandona Jesus, não. Jesus te ama, Jesus te ama. Quem faz parte de uma igreja acolhedora, quem é acolhedor, sempre acredita nas pessoas. Sempre acredita nas pessoas. A igreja de Atos, ela era uma igreja acolhedora. A Bíblia diz que estavam juntos todos os dias. Partiam o pão, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Sabe por que tinha simpatia de todo o povo? Porque era uma igreja relevante. As pessoas dizem, essa igreja não pode deixar de existir. As pessoas dessa igreja são acolhedoras demais. Quando eu passo lá na frente, eu sinto uma vontade tão grande de entrar. É que todo o amor que transborda do seu coração acolhedor, querido, atrai as pessoas para Jesus. E acredita nas pessoas. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Nós desistimos, às vezes, de uma forma muito rápida das pessoas. Não quer nada. Não vou telefonar, está desinteressado. Aquele outro, vou dar um gelo nele. Não, já fui tanto atrás. Olha, nunca é demais você ir atrás de uma pessoa. Não existe coisa mais gratificante do que quando uma pessoa chega com a gente e diz, obrigado, porque você lutou pela minha salvação, você não desistiu de mim. Aconteceu um episódio, quero contar essa história, nós vamos orar. Aconteceu comigo. Transformou a minha vida, foi um divisor de águas na minha vida. Então, nós mudamos para Fortaleza, o meu líder, o meu pastor, o meu discipulador. Nós começamos, todo mundo, a abrir células. E aí, porque, irmão, é o seguinte, a gente ia na padaria, o atendente sorria, convidado para a minha célula. Então, a gente não perdia a oportunidade. Então, o meu pastor, meu líder, ele abriu uma célula na casa de uma empregada doméstica, que servia, ajudava, secretária na casa dele. Então, era numa favela, por trás do condomínio onde ele morava. E lá foram ganhando pessoas para Jesus, ele ganhou uma pessoa chamada Marcelo. Então, Marcelo converteu. Marcelo era traficante, consumia drogas, tudo que não prestava. Ele era temido demais. O camarada era violento, era maldoso, mas ele entregou a vida a Jesus. Um dia, a pastora Andréa estava andando lá dentro da favela, visitando as pessoas, a esposa do meu líder, e ela teve como fosse uma impressão, uma visão, alguma coisa assim, como se ela visse uma sombra negra em cima da casa do Marcelo. Quando ela passou lá, ela olhou, correu para casa e disse, ei, querido, eu vi como uma nuvem negra na casa do Marcelo, sobre a casa dele. Corre lá. Ele trocou de roupa, colocou uma roupa bem simples, correu lá, bateu na porta, ninguém atendeu, ele forçou a porta. Quando abriu, o Marcelo estava pendurado numa corda. Subiu no banquinho, chutou o banquinho, estava se enforcando. Ele foi lá, abraçou, disse, você não vai morrer, você não vai morrer, você não nasceu para dar errado, você vai dar certo sim. E conseguiu tirá-lo de lá. Continuou investindo na vida dele. O tempo foi passando, foi passando. Um dia ele foi atrás do Marcelo, foi discipular o Marcelo, foi reunir com o Marcelo, foi fazer uma visita para o Marcelo. Chegou na casa dele, a família disse, pastor, triste, mas ele voltou para a velha vida. Ele está lá no bar bebendo. Voltou. Ele disse, eu vou lá. Ele disse, não vá, não é ambiente para o senhor. Ele disse, eu vou. Ele chegou lá com o Marcelo e disse, Marcelo, querido, isso não é ambiente, aqui não é o seu lugar. Marcelo olhou para ele e disse, aqui é o seu lugar, aqui não é não.
Gente, o Marcelo não estava bêbado, ele estava trêbado. Tinha tomado todas. Meu irmão, aí o meu líder falou para ele, não, Marcelo, Deus vai transformar você. Eu disse, eu não presto. Não, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai te tirar daqui, você vai ser um homem muito usado por Deus. Eu não presto, eu não acredito. Ele disse, mas eu acredito em você. Pega carona na minha fé e vem comigo para o nosso treinamento de líderes agora. Estava mal vestido. Né? E o cara quando bebe, irmão, né, ele vira um Dom Juan, um garanhão, paquera todas, vira rico. O cara tem dinheiro, quer pagar todas e fala muito alto. E aí chegou na igreja, ele falava alto tudo, aí os irmãos disseram, vamos levar o Marcelo lá para fora? Naquela época, no nosso prédio antigo, tinha uma entrelista de madeira, então tinha um banquinho assim, algo desse tipo aqui, e ele sentou. Quem estava lá dentro, lá fora, conseguia ver quem estava lá dentro pregando. Então eu passei, eu fui ver se não tinha criança correndo por lá, fazer uma supervisão para manter tudo reverente. Eu vejo o Marcelo. Aí eu chego, oi Marcelo, tudo bem? Ele disse, está mais ou menos. Irmão, quando ele disse mais ou menos, eu tomei 2 ou 3 doses. Tão bêbado que ele estava. Aí eu falei, ô Marcelo, não fala assim. Ele disse, eu não presto. Eu não valho nada. Mas está vendo aquele cara ali? Apontou para o meu líder. Ele disse, aquele cara me ama. Eu não acredito em mim, mas ele acredita. Me trouxe para cá e disse que eu vou ser um líder aqui. Eu não acredito, mas ele me ama. Eu olhei para o Marcelo, eu olhei para o meu líder, me veio uma profunda crise no meu coração, irmão. Eu entrei em crise naquele momento. Meu Deus, me dá esse coração. Me dá esse coração de quem olha para as pessoas e acredita nas pessoas. Vê que as pessoas podem mudar. Eu não tenho esse coração. Me dá esse coração, Deus. Eu fiquei em crise, eu não falei mais nada. Aquilo foi tão transformador para a minha vida. Passou um tempo. Aquela noite terminou, levou ele para casa, passaram alguns meses, estou saindo, passou um bom tempo, estou saindo da igreja, estava sem carro, nós moramos próximo de mim, me dá uma carona, ele, tá, entra no carro. Quando entrei no carro, o telefone tocou, ele disse, alô, o quê? Picanha, carne assada, churrasco, eu vou. Aí ele, perguntei, poxa, que bom, almoço bom, né, picanha. Ele disse, pois é, estão me ligando lá da favela, estão fazendo um churrascaço lá, uma grande churrascada, é para celebrar que o Marcelo está se tornando líder de célula. Marcelo casou, comprou uma casa, saiu lá daquela favela, e depois o tempo foi passando, ele foi crescendo, ele abriu uma clínica de recuperação, que nós ajudamos a manter. Um dia ele chegou com o meu líder e disse, pastor, você nunca foi lá? Ele disse, eu vou então, vamos marcar um dia, amanhã, segunda-feira, minha folga, eu vou. Você vai na hora do almoço, porque você almoça com os internos. Tá bom, então passa na sua casa e te pega. Ele disse, eu agora tenho um carro, eu que vou lhe buscar. Só que antes, ele não entrava no condomínio. Olha só, irmão, às vezes ele chegava tarde da noite, o cara lá da guarita ligava, pastor, aquele tal de Marcelo, ninguém gosta dele, não pode entrar aqui, a gente não quer nem ele na frente do condomínio, está aqui, ele grita seu nome alto aqui na rua, tá, eu vou lá, aí ele corria, Marcelo, faz barulho, senta aqui comigo, e chorava com o Marcelo, amava o Marcelo, aconselhava, orava com ele, acalmava ele, os carrões entrando, o pessoal batia luz alta em cima, assustado com aquilo, e ele lá, amando o Marcelo não podia entrar, mas naquele dia foi diferente, pela primeira vez, os portões do condomínio se abriram para o Marcelo, e ele parou o carro na frente da casa do pastor. Quando o pastor viu, se assustou, porque tinha um adesivo enorme no vidro de trás do carro, bem grande, que rodava a cidade todinha, e estava escrito assim, obrigado, Senhor, pela vida do meu líder, que sempre acreditou em mim e nunca desistiu de mim. Ele passou muito tempo andando com aquele adesivo. E a sua vida foi transformada por causa de um coração acolhedor. Que a nossa oração hoje de manhã é que a gente possa ser, eu creio que já é, mas nós vamos ser mais, uma igreja acolhedora. Quantos querem isso para a sua vida?
Deixa eu orar com você. Pastor, pode vir aqui. Pai, vamos ficar de pé, queridos. Coloque sua mão no seu coração. Vamos orar. Eu queria que você orasse. Coloque essas duas mãos no seu coração agora. Pai, nós colocamos nossas duas mãos no peito, no coração agora, Senhor. E a nossa oração é: Deus, nos dá esse coração, Senhor. Nos dê esse coração que se importa com as pessoas, que acredita nas pessoas. O Senhor abriu os braços e nos acolheu na cruz. Isso não é tristeza, isso não é sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Isso tem que ser prazeroso para nós. Nos ajude a sermos uma igreja relevante, nos ajude a fazer diferença na vida das pessoas. Todo foco, toda adoração, toda glória para Ti. Nos ajude a ter sempre espírito de fé, em crer que o Senhor está cuidando de nós e está resolvendo todas as situações da nossa vida. E nos ajude, nos dê um coração como o coração de Jesus, que viam as ovelhas que estavam como abandonadas, sem pastor, e sentia compaixão delas. Nos dê esse coração que tem piedade, nos dê esse coração que tem compaixão. Ó Deus, nós queremos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazermos diferença na vida das pessoas, de sermos relevantes na vida das pessoas, de sermos canal do Senhor para suprir as expectativas das pessoas, para ser canal de transformação na vida das pessoas, de ver as pessoas andando em vitória, as pessoas sendo abençoadas. Deus, nos dê esse coração, nos dê esse coração, o coração de Jesus, o coração de pastor, o coração acolhedor do Senhor. Levante suas mãos e diga: eu recebo esse coração e eu vou fazer diferença na vida das pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.